Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E essa é a aula sobre regulação da expressão gênica pelo exercício. Plano de aula. Faremos uma breve revisão sobre a regulação da transcrição, que foi visto na última aula, e falaremos especificamente nessa aula sobre exercício e modulação epigenética, em estudos experimentais, estudos em humanos e DORAD, falando sobre o efeito transgeracional. Regulação da transcrição. Nós temos aqui uma figura mostrando alguns dos fatores que estão associados à regulação do processo de cópia de um determinado gene, formando um RNA mensageiro, e esse processo, então, é chamado de transcrição. Como nós podemos ver na parte inferior da figura, nós temos o Tata Box, ou seja, uma região específica do promotor. Esse promotor gênico é a região onde vão se ligar uma série de proteínas que vão regular o processo de transcrição. Nós temos aqui demonstrado, então, a Tata Binding Protein, que é justamente uma proteína de ligação a essa região específica no promotor, que é o Tata Box, e que indica que ali é o local onde vai se formar, então, todo o complexo responsável pelo processo de transcrição. A principal enzima nesse processo de transcrição é a RNA polimerase, que está mostrada aqui, associada a uma série de fatores de transcrição gerais ou basais. Esses fatores de transcrição são responsáveis, então, por dar a especificidade de qual é o gene específico que a RNA polimerase terá que copiar. Também temos o complexo de coativação, receptores para hormônio, outros ativadores chamados de transativadores. Então, são muitas proteínas associadas a esse processo de especificidade, ou seja, qual é o gene específico que a RNA polimerase irá copiar, formando um mRNA, promovendo então a expressão gênica. Além desses fatores, nós também temos outras situações e fatores associados ao processo de regulação da transcrição, demonstrados do lado direito. Temos aqui fatores epigenéticos, como a metilação do DNA, modificações em histonas e a formação de microRNAs. Todos esses fatores epigenéticos também são responsáveis pelo processo de regulação gênica, ou seja, de qual gene vai ser copiado em qual momento, para nos dar essa especificidade e esse timing na formação de proteínas. Nós falamos bastante sobre isso na nossa última aula. Nesse momento aqui é apenas uma breve revisão para recordarmos desses nomes, desses fatores, dessas situações associadas à regulação da expressão gênica que serão utilizados então no decorrer da aula. O exercício ele induz muitas adaptações fenotípicas, ou seja, adaptações no fenótipo que nós podemos observar. Essas modificações fenotípicas elas estão associadas a modificações moleculares, obviamente, sendo que o exercício agudo e o exercício crônico indicam ou resultam em modificações diferenciadas molecularmente, que também vão ser observadas fenotipicamente. Do lado direito, nós temos uma figura mostrando no seu eixo Y as mudanças, então, desde o baseline, ou seja, desde uma linha de base, e no eixo do X nós temos esse exercício sendo realizado por horas, dias, semanas, meses, ou seja, a diferenciação entre exercício agudo e exercício crônico. Como nós podemos observar, a cada sessão de exercício, nós temos o aumento na expressão do mRNA, do RNA mensageiro, ou seja, o aumento da transcrição de determinados genes. Esse aumento da transcrição, ele vai resultar no aumento da concentração de proteína e também na função de algumas enzimas específicas que estão relacionadas ao tipo de exercício que está sendo realizado. Isso pode se ver então nessa faixa rosinha que nós temos no centro da figura. Como nós podemos observar, a cada sessão de exercício nós temos um aumento bastante intenso do mRNA, mas o aumento da concentração de proteínas não é assim tão intenso. Então existe um processo regulatório dessa expressão gênica
que faz com que nós tenhamos um efeito somatório a cada sessão de exercício, mas esse efeito ele é menos pronunciado na quantidade de proteínas do que na quantidade de mRNA. Já a performance do exercício, que nós podemos observar aqui em verde, ela vai melhorando com o tempo, mas ela efetivamente tem um efeito pronunciado, assim como o conteúdo de proteínas e assim como o mRNA de uma forma consistente com o treinamento crônico. Então, o treinamento agudo ele vai levar a algumas modificações moleculares, mas a persistência dessas modificações e o efeito somatório dessas modificações, ela só ocorre com o treinamento crônico. Nós temos um aumento de proteína que é muito maior do que o aumento do mRNA em função do tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida de uma proteína ela é muito mais alto do que o tempo de meia-vida de um mRNA. O RNA, muitas vezes, ele dura segundos, minutos, alguns podem durar horas, dias, meses, até anos. Mas as proteínas, em geral, têm um tempo de validade, um tempo de duração muito maior do que o tempo dos mRNAs que dão origem, então, a essas proteínas. Além disso, nós temos processos de regulação da expressão gênica, que fazem com que nem todo o mRNA que é sintetizado seja depois utilizado para o processo de tradução, que será responsável, então, pela síntese de proteínas. Então, existem processos de regulação da expressão gênica, que nós vimos na última aula, que vão regular cada uma dessas fases, desde os processos epigenéticos, que nós falamos anteriormente, sinalização celular, o processo de transcrição é regulado, o processo de tradução é regulado e mesmo modificações pós-traducionais com essas proteínas também são reguladas, fazendo com que nós tenhamos, então, ao final de todo esse processo regulatório, uma quantidade X de proteína ativa na célula. E essa proteína ela pode fazer parte de mitocôndrias, do retículo endoplasmático, do citosol, do processo de contração muscular, então fazendo parte do sarcômero. Então, vai depender do estímulo que está sendo dado, nós vamos ter ao final de todo esse processo regulatório um X número de proteínas específicas que estão sendo sintetizadas e têm a sua atividade, então, efetivamente consistente na célula. Nós também temos receptores nucleares que têm função de fatores de transcrição, e aqui eu trago alguns deles, os PPARs, o PGC1-alfa, o receptor de estrógenos, o CREB, o MEF2, os NRFs, que são, então, os fatores respiratórios nucleares. Nós falaremos de todos esses fatores de transcrição e o potencial deles adaptativo em resposta aos diferentes tipos de treinamento, aos diferentes tipos e intensidades de exercício que estão sendo realizados. Exercício e modulação epigenética, estudos experimentais. Eu gostaria de fazer uma observação aqui, antes de mostrar os resultados, em torno da utilização de modelos animais no estudo que envolve a bioquímica do exercício. Nós temos algumas amostras, como é o caso das que nós veremos aqui, amostras cerebrais, que são impossíveis de serem obtidas em modelos clínicos. Por isso, a relevância de se dispor da utilização de modelos animais para essas investigações, onde nós podemos avaliar o efeito do treinamento, o efeito do exercício físico, em modelos animais, em estruturas, em tecidos, em órgãos, que seriam de difícil ou até impossível obtenção em modelos clínicos em humanos. Por isso a importância da gente ter as comissões de ética no uso de animais ativas nas nossas instituições, que avaliem esses modelos e a importância clínica, a relevância científica da realização desses modelos, para que nós tenhamos uma boa base pré-clínica para depois poder utilizar, então, modelos clínicos nesses modelos de investigação. Nesse primeiro experimento, se realizou exercício de corrida voluntária em camundongos machos por uma semana e se avaliou os níveis de BDNF, que é uma neurotrofina responsável pela memória, por indução da neurogênese no hipocampo. O que se observou foi o aumento dessa neurotrofina, o aumento da quantidade dessa proteína no hipocampo dos animais. E esse aumento estava relacionado a uma redução na expressão de HDACs, ou seja, estonas desacetilases. Como a gente diminui a expressão das estonas desacetilases, o resultado final observado no hipocampo é um aumento na acetilação da estona 3.
Também se observou uma redução na expressão de DNA metiltransferases e, dessa forma, uma diminuição da metilação do DNA. Esses dois resultados se acredita que são responsáveis pelo aumento nos níveis do hipocampo de BDNF. E esse aumento, então, de BDNF provavelmente está relacionado aos efeitos na memória e diminuição na ansiedade nesse modelo animal. Num segundo modelo animal, se realizou o exercício de corrida em esteira em ratos Wistar. Aqui foram desenvolvidos 3 modelos diferentes. No primeiro, uma única sessão de 20 minutos em animais adultos. Se avaliou o hipocampo e se observou um aumento na acetilação de estonas nessa estrutura. Qual foi o efeito responsável por esse aumento na acetilação de estonas? Tivemos 2 efeitos moleculares concomitantes: o aumento na atividade das estonas aciltransferases e a diminuição na atividade das estonas desacetilases. Consequentemente, o efeito resultante dessas 2 modificações foi o aumento na acetilação das estonas, já que a gente aumentou a atividade das enzimas que acetilam e diminuiu a atividade das enzimas que desacetilam. Também observamos uma redução na expressão de DNAs metiltransferases. E por que isso é tão importante? Porque esses efeitos eles foram observados 1 hora depois do exercício e provavelmente então são responsáveis pelo aumento da expressão gênica imediatamente depois do exercício. Mas não se observou esse mesmo efeito 18 horas depois. Ou seja, é um efeito epigenético, entretanto, é uma adaptação aguda e não uma adaptação persistente do exercício. Para avaliação de atualizações persistentes ou de adaptações persistentes, nós necessitamos avaliar cronicamente. No segundo modelo, se fez uma única sessão de exercício, agora em animais velhos. E o que se observou aqui? Que não ocorreu alteração na expressão das DNA metiltransferases em hipocampo. Se realizaram 14 sessões de 20 minutos no modelo crônico agora, então, de corrida em esteira. E o que se observou aqui? O aumento na acetilação da estona 4 em hipocampo de animais mais idosos, animais velhos. Os autores sugerem que ambos os protocolos de exercício reduziram os níveis de di- e trimetilação da estona 3 lisina na posição 9, em hipocampo de ratos adultos jovens, o que pode aumentar a expressão de genes específicos envolvidos com a plasticidade, sobrevivência neuronal e funções cognitivas. Em relação ao grupo envelhecido, a ideia proposta pelos autores é de que a sessão única induz a monometilação da estona 3-lisina 9, impactando positivamente na atividade transcricional. Exercício e modulação epigenética, estudos em humanos. Exercício e metilação do DNA. Os padrões de metilação do DNA mudam rapidamente dependendo da intensidade e da duração do exercício. Aqui se realizou um experimento com participantes de 45 a 75 anos de idade que se exercitavam de 26 a 30 minutos por dia e tiveram um nível de metilação global do DNA genômico aumentado em comparação com indivíduos que treinaram menos de 10 minutos por dia. É reconhecido que o nível de metilação do DNA vai diminuindo com a idade, levando então ao que nós chamamos de hipometilação do genoma. E essa hipometilação do genoma, ela está associada à instabilidade genômica, um distúrbio comumente observado durante algumas doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso do câncer e de outras doenças metabólicas, como o diabetes do tipo 2. Os exercícios eles podem prolongar a expectativa de vida, então, mantendo esses padrões de metilação adequados. Indivíduos sedentários que executaram uma sessão única de exercício em ciclo ergômetro a 80% do VO2 máximo tiveram uma diminuição da metilação do DNA da região promotora de genes relacionados ao metabolismo energético. Isso ocorreu imediatamente após a execução do exercício nos promotores de genes como o PGC1-alfa, o TFAM e o MEF2A. Após 3 horas do exercício, observou-se uma diminuição da metilação do PPAR-delta, que é um importante fator de transcrição para elementos do metabolismo energético relacionados ao metabolismo de lipídios. Qual é a repercussão, então, metabólica que nós temos com essa diminuição da metilação?
A diminuição da metilação nos promotores, que foi observado nesse estudo, ele vai levar a um aumento da expressão gênica desses determinados genes, como são tratados aqui, PGC1-alfa, TFAM, MEF2A. Por que isso é tão importante? Porque com essa diminuição da metilação, os fatores de transcrição eles passam então a ter acesso ao promotor, a construir ali toda essa rede de proteínas que é necessária para a cópia da informação gênica para que esse determinado gene, então, seja expresso. Ou seja, a diminuição da metilação desses promotores específicos vai levar a um aumento da expressão gênica desses genes específicos. E essa é uma resposta, então, aguda ao exercício, como nós podemos observar aqui. Efeito do exercício sobre o sistema de reparo do DNA. Nesse experimento, 12 jovens saudáveis do sexo masculino com idades entre 18 e 24 anos foram submetidos a 4 semanas de treinamento utilizando sprints. Foram 3 treinos semanais, iniciando com 3 sprints por sessão de treino e terminando com 8 sprints na última sessão, sempre com intervalo passivo de 4 minutos. Foram obtidas amostras sanguíneas e se avaliou então diversas ilhas CpGs, e se observou que elas estavam desmetiladas após o exercício, resultando então num aumento da expressão de um gene da uracilglicosilase, que é uma enzima importantíssima no reparo do DNA, mostrando então que o exercício está induzindo algum dano ao DNA e que a necessidade de reparo faz também com que ocorra o aumento na expressão gênica do sistema de reparo do DNA posteriormente ao exercício. Efeito do exercício sobre o sistema imune no câncer. O treinamento físico cada vez mais tem sido utilizado em protocolos de reabilitação de pacientes com câncer. Nesse estudo, avaliou-se o efeito de uma sessão única de exercício em ciclo ergômetro durante 30 minutos nessa população. Se observou uma redução nos níveis de acetilação da estona 3, lisina 9 e H3K9, com consequente diminuição na transcrição em células NK, Natural Killers. Os níveis aumentados de interleucina 6 e do fator de inibição de migração de macrófagos, o MIF, também foram observados e provavelmente estão correlacionados a essa alteração epigenética nas estonas. Pacientes concluíram uma meia maratona e a avaliação aguda demonstrou acetilação de estonas em células NK, levando a uma redução na concentração das mesmas no sistema periférico e uma possível migração para os tecidos, auxiliando desse modo no combate às células tumorais. Então, aqui podemos observar que o exercício físico, através da regulação epigenética das células NK, é capaz de contribuir para uma diminuição do risco de câncer e das taxas de recorrência. Metilação do DNA. Aqui vamos falar desse fator de transcrição importantíssimo responsivo ao exercício, que é o PGC1-alfa. A hipermetilação do promotor do PGC1-alfa está associada à redução do conteúdo mitocondrial do músculo esquelético em pacientes com diabetes do tipo 2. Lembremos então que a hipermetilação causa a diminuição da expressão. O exercício agudo resultou em hipometilação do promotor do PGC1-alfa no músculo esquelético, alterando a estrutura do nucleossomo em torno desse sítio hipometilado, que se correlacionou com o aumento da expressão do gene do PGC1-alfa e, consequentemente, a diminuição pós-exercício do conteúdo lipídico. A metilação do DNA pode prevenir diretamente a ligação de fatores de transcrição que requerem interações com a citosina. Esses fatores de transcrição, como o SP1, possuem sítios de ligação a regiões ricas em ilhas CpGs em seus elementos de reconhecimento do DNA, que são chamados então de HRE. Os CpGs metilados também podem influenciar a estabilidade ou posicionamento do nucleossomo e o acesso às estonas, modificando assim o acesso dos fatores de transcrição ao promotor. Temos aqui nessas duas figuras o papel central do PGC1-alfa regulando o metabolismo em resposta ao exercício físico. Do lado esquerdo, nós vemos aqui que o exercício físico vai resultar num aumento dos níveis de AMP e uma diminuição nos níveis de ATP. Essa razão, então, levará à ativação da enzima AMP quinase.
A MP quinase, como já diz o nome, é uma quinase, ela fosforila outras proteínas e então dos alvos da MP quinase é justamente o PGC1-alfa. Uma vez fosforilado, ele entra no núcleo, se associa a outros fatores de transcrição, um dos exemplos que a gente tem aqui é o NRF1, NRF2, e vai levar dessa forma a um aumento da expressão de TFAN. O TFAN vai atuar nas mitocôndrias, aumentando o número de mitocôndrias, aumentando a biogênese mitocondrial e, consequentemente, o metabolismo oxidativo, que é justamente realizado mitocondrialmente. Por isso, nós temos um aumento da capacidade oxidativa dos tecidos como uma resposta de ativação do PGC1-alfa desencadeada pelo exercício físico. Do lado direito, nós temos outros efeitos mediados também pela demanda metabólica, pela própria atividade física, pela inervação e os resultados celulares da ativação do PGC1-alfa. Vemos aqui que, dependendo de cada fator de transcrição representado em vermelho, que está associado ao PGC1-alfa, nós teremos, então, resultados celulares diferentes. Por exemplo, o PGC1-alfa ele pode ser ativado pela sinalização com cálcio, por vias de estresse, vias metabólicas, pelo sistema beta-adrenérgico, e dependendo com qual fator de transcrição ele estará associado, ele vai aumentar a expressão de proteínas específicas. Quando ele se associa a NRF1, NRF2 e RR-alfa, por exemplo, ele vai aumentar a biogênese mitocondrial. Quando ele se associa especificamente com o ERR-alfa, ele aumenta a angiogênese. Também pode, via MEF2, via associação então com o MEF2, determinar mudanças de tipo de fibra. Via associação com o PPAR-alfa, ele vai mediar o aumento do transporte da oxidação de lipídios, que também então faz parte da função do metabolismo mitocondrial, como nós veremos no futuro. Também tem um papel anti-inflamatório e, como nós podemos ver aqui, também um papel nas junções neuromusculares. Modificações em estonas. Em geral, as modificações em estonas que ativam a expressão dos genes associados são a fosforilação, a acetilação, a metilação e a acilação, ou seja, a adição por meio de uma ligação covalente de grupos químicos, fosforil, acetil, metil e acil. O exercício aumenta a fosforilação da estona 3 e a acetilação da estona 3 na posição 36, onde a gente tem uma lisina, identificada aqui então pelo K, do músculo esquelético após uma única sessão de 60 minutos de ciclismo a 70% do VO2 máximo, ou seja, uma intensidade moderada já indo para alta. No entanto, esses estudos não examinaram as regiões de cromatina em que essas modificações de estona ocorrem. O exercício de natação em ratos aumentou a acetilação da estona 3, lisina 9 e lisina 14, uma marca de estona associada à ativação transcricional, no promotor do transportador de glicose do tipo 4, GLUT4, no músculo tríceps. Dados semelhantes foram observados para o NRF1 e regiões promotoras do MEF2A. Um estudo recente examinou a acetilação de estonas e outros mecanismos regulatórios epigenéticos em diferentes regiões do gene do PGC1-alfa, em resposta à corrida em esteira em ratos. A abundância da estona 3 ao longo do gene foi preditor da expressão. Então, aqui a gente está vendo que essas alterações covalentes em estonas, elas vão modificar a localização das estonas na cromatina. E é justamente essa interação entre o DNA e a estona que faz com que ela fique mais ou menos acessível àquele determinado gene, né, que está enovelado nas estonas, para que a RNA polimerase possa copiar o gene, formar o mRNA e assim sintetizar a proteína correspondente. Como o metabolismo regula a epigenética? Então, como esses mecanismos epigenéticos eles podem ser modulados pelos metabólitos? Grupos acetil são provenientes do acetil-CoA. Grupos metil são provenientes da S-adenosilmetionina. Grupos fosforil são provenientes do ATP. Todos eles, então, são derivados metabólicos.
O lactato, que é produzido no músculo, por exemplo, é responsável pela inibição das estonas desacetilases, aumentando então o padrão da acetilação das estonas. Uma regulação bidirecional também pode ocorrer. As estonas podem ser reservatórios de grupamentos acetil. A gente tem 3 milimolar ligados comparados com 20 micromolar de acetil-CoA livre no nosso citosol, por exemplo, nos nossos líquidos intra- e extracelulares. Os grupos acetato também podem regular o pH, como nós estamos vendo aqui na imagem da equação abaixo. Nós temos aqui o ácido acético, que quando ionizado libera um próton mais acetato. Esse próton liberado é responsável por reduzir o pH. Olhando agora para a imagem do lado direito do nosso slide, nós temos a glicose sendo absorvida na célula, passando então pelo processo de oxidação na via glicolítica, formando piruvato. O piruvato ele pode, no citosol, formar lactato. E esse lactato, como nós estamos vendo aqui, inibir as estonas desacetilases dentro do núcleo. Então, ele pode entrar no núcleo e lá inibir as estonas desacetilases. O piruvato também pode formar acetato, e esse acetato pode ser formado no próprio citosol, como a gente vê aqui, e ser utilizado então nas reações de acetilação. Por exemplo, a acetilação de estonas, como nós estamos vendo aqui nessa imagem bem do lado direito, o grupamento acetil com uma imagenzinha então em amarelo. Temos também a entrada do piruvato na mitocôndria. Na mitocôndria, esse piruvato pode formar acetil-CoA e, novamente, esse acetil-CoA também pode ser utilizado para as reações de acetilação das estonas. Essas reações de acetilação, como nós podemos ver do lado direito da imagem, são catalisadas pelas enzimas estonas acetiltransferases. Outra possível fonte de acetil-CoA é proveniente dos ácidos graxos. Então, nós vemos aqui uma gotícula lipídica no citosol, onde ela está liberando ácidos graxos. Nós vamos ver no futuro os mecanismos responsáveis por essa liberação dos ácidos graxos. Eles são internalizados na mitocôndria, e para isso a gente tem um sistema de transporte que depende da carnitina. A gente tem a representação aqui da enzima que faz essa ligação com a carnitina, que é a CPT1. Falaremos mais sobre esse mecanismo de transporte também no futuro. Os ácidos graxos dentro da mitocôndria passam pelo processo oxidativo, formando também acetil-CoA. Nós vemos que para que esse acetil-CoA formado dentro da mitocôndria saia da mitocôndria, nós precisamos convertê-lo primeiro em citrato. Essa reação é catalisada pela enzima citrato sintase, uma enzima que faz parte do ciclo de Krebs, que reage acetil-CoA com oxalacetato, formando citrato, e esse citrato, então, ele pode seguir a via do ciclo de Krebs, sendo oxidado totalmente. Também reação que nós veremos, a via metabólica será vista quando falarmos do ciclo de Krebs, falaremos disso no futuro, quando falaremos de metabolismo energético, ou então esse citrato, quando em excesso, ele será transportado para o citosol, como demonstrado aqui. Uma vez no citosol, nós temos uma enzima chamada citrato-liase, que é responsável, então, pela regeneração do acetil-CoA no citosol e também no núcleo, como nós podemos observar aqui. Dessa forma, o acetil-CoA pode ser utilizado como substrato para as reações de acetilação. Vemos aqui, então, que essas modificações que ocorrem nas estonas vão modular a cromatina, tornando-a, então, mais ou menos acessível para a expressão gênica e, consequentemente, esse processo está relacionado às adaptações celulares provenientes do exercício ou do treinamento. Fatores de transcrição responsivos ao exercício físico. Começamos falando do PPAR-alfa, que é o receptor ativado por proliferadores de peroxissomo alfa. Apesar desse nome complicado, ele tem uma função muito importante. Ele regula preferência por substrato no músculo. Ele é ativado pela disponibilidade de ácidos graxos no músculo durante o exercício, em especial ácidos graxos poliinsaturados. Ele aumenta a expressão das enzimas de oxidação de ácidos graxos na mitocôndria, ou seja, acaba estimulando a oxidação de lipídios. E ele é mais atuante em fibras do tipo 1.
Na imagem do lado direito, além do PPAR-alfa, nós temos também o PPAR-beta e o PPAR-gama. Como nós podemos ver, todos eles estão presentes em todos os tipos de fibra. Entretanto, a sua predominância vai ser diferente nos diferentes tipos de fibra. No caso do PPR-alfa, nós temos mais nas fibras do tipo 1, justamente porque são fibras onde nós temos uma densidade mitocondrial maior, e ele é responsável justamente pela regulação da oxidação mitocondrial de ácidos graxos. Do lado direito, nós temos essa imagem mostrando os ácidos graxos sendo internalizados no músculo, e o transportador de ácidos graxos na membrana muscular é chamado de CD36. Esse é um dos tipos de transportadores de ácidos graxos que nós temos. Uma vez que eles são internalizados, então, esses ácidos graxos podem ser armazenados, como está sendo demonstrado na parte superior da figura, formando então triacilgliceróis e sendo armazenados em pequenas gotículas lipídicas dentro do próprio músculo. Nós falaremos mais disso e de como o exercício regula esse armazenamento e utilização no futuro. Os ácidos graxos também podem ser oxidados, como está sendo mostrado na parte central da figura, onde nós temos a representação de uma mitocôndria. E nós vemos também que esses ácidos graxos podem regular o metabolismo por meio da ligação aos diferentes tipos de PPAR. O PPAR-alfa está mais relacionado à oxidação de ácidos graxos, então ele regula o metabolismo de lipídios oxidativo. O PPAR-beta, também chamado de PPAR-delta, ele também regula o metabolismo de lipídios e está bastante focado na biogênese mitocondrial, enquanto o PPAR-gama tem uma função importante na sensibilidade à insulina. Outro fator de transcrição responsivo ao exercício físico é o ERR, o receptor relacionado ao estrógeno. Ele regula a biogênese mitocondrial em conjunto com outro fator de transcrição, que é o PGC1-alfa. Ativa o metabolismo energético mitocondrial, incluindo a oxidação de ácidos graxos, o ciclo de Krebs, o sistema transportador de elétrons e a fosforilação oxidativa. O PGC1-alfa, ou coativador 1-alfa do PPR-gama, é o regulador master da biogênese mitocondrial. Ele é induzido pelo exercício mesmo em uma única sessão. Ele será responsivo a receptores beta-adrenérgicos, a cálcio, a AMP cíclico e também ativação pela MPK. Todos esses fatores, então, resultam na ativação da expressão gênica do PGC1-alfa, como nós podemos observar na figura aqui do lado direito. A ativação dessa proteína chamada CREB, ou proteína de ligação ao fator CRE, é uma proteína, então, que se liga nessa região do DNA, que é chamada de CRE, elemento responsivo ao CREB, e ativa a expressão gênica do PGC1-alfa. O PGC1-alfa, então, é sintetizado, e uma vez sintetizado, como mostrado aqui na figura, por meio dessa circunferência oval azulzinho, o PGC1-alfa, então aqui seria a constituição da proteína dele, ele passa a interagir com fatores de transcrição. Aqui estão mostrados o PPAR, o RXR e o RERR, que seria então o receptor relacionado ao estrógeno. A gente pode ver que dependendo de qual é a associação com qual fator de transcrição ele está sendo associado, ele vai ter um papel distinto no metabolismo. Ele atua então como um coativador transcricional, recrutando fatores de transcrição que regulam a expressão gênica no músculo esquelético. O DORAD, ou as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, foi um conceito criado em 1986 pelo pesquisador David Barker. Essa hipótese é chamada de hipótese de Barker, hipótese do fenótipo econômico, hipótese da programação fetal, programação do desenvolvimento ou origem fetal das doenças do adulto. Nós temos grupos de estudo em todo o Brasil, formando o DORAD Brasil, em toda a América Latina, formando o capítulo latino-americano da Sociedade Internacional para o Estudo do DORAD e também a Sociedade Internacional DORAD. Eu, na verdade, faço parte dessas 3 sociedades e elas estudam, então, as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. Qual é o papel específico, então, do DORAD nesse contexto de saúde e de doença? A gente vai ver nos próximos slides.
DORAD é uma área da ciência que estuda as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. O conceito DORAD estabelece que fatores ambientais atuando nas fases precoces do desenvolvimento, quando células, tecidos e órgãos são particularmente sensíveis, promovem uma programação metabólica, alterando a vulnerabilidade ao desenvolvimento de doenças na vida adulta. Essa fase que vai desde antes da concepção até os primeiros 2 anos de vida, completando então os primeiros 1000 dias de vida, podem ter uma repercussão para o resto da vida desse indivíduo. Alterações nutricionais, de estresse, incluindo então o exercício físico, vão promover modificações na biologia materna, sejam elas metabólicas, imunes, inflamatórias ou endócrinas, afetando o desenvolvimento do bebê. Esse ambiente externo, então, afeta o desenvolvimento do bebê intraútero e isso vai levar, então, à alteração na estrutura e na função de diversos tecidos, diversos órgãos, incluindo o cérebro do bebê, levando, então, a um aumento ou uma diminuição do risco do desenvolvimento de doenças na vida adulta. Fatores ambientais como temperatura, estresse, uso de álcool, medicamentos, nutrientes e o exercício físico vão afetar então o fenótipo da prole, o fenótipo da próxima geração. Em especial, a dieta materna, seja ela então com alto conteúdo de gordura ou alto conteúdo de carboidrato, ou pobre em proteínas ou pobre em vitaminas, nós teremos uma alteração na disponibilidade de nutrientes aos bebês e, consequentemente, isso vai afetar o desenvolvimento desse bebê intrauterinamente. Essa plasticidade fenotípica decorrente das alterações epigenéticas durante o desenvolvimento embrionário é de extrema importância, pois ela pode resultar em um preparo da prole para o tipo de ambiente no qual ele vai ter que sobreviver no período pós-natal. Então, essa fase onde nós temos a fertilização, a formação do zigoto, o blastocisto, a formação do embrião, o desenvolvimento fetal e o desenvolvimento na primeira infância, toda ela está suscetível a esse ambiente externo, seja ele mediado pela dieta, pelo exercício, pelo estresse, pelo uso de substâncias psicotrópicas, pelo uso de medicamentos e também por infecções, como é o caso da Covid-19. Temos então alterações em parâmetros epigenéticos, seja na metilação, desmetilação, acetilação, desacetilação de histonas, como está representado aqui, na metilação do DNA, e isso vai afetar o desenvolvimento de órgãos e de tecidos ao longo de toda a vida desse indivíduo. Um dos efeitos que está bastante relacionado ao desenvolvimento de obesidade e diabetes tipo 2 ao longo da vida é o baixo peso ao nascer, que está relacionado justamente a alterações do ambiente durante o período pré-natal. Essas modificações precoces ao longo então do desenvolvimento, seja intraútero ou nos primeiros 2 anos de vida, vai levar a um condicionamento, levando a modificações epigenéticas nas histonas, no DNA ou nos microRNAs, aumentando ou diminuindo a suscetibilidade ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da obesidade, do diabetes, doenças cardiovasculares, incluindo até doenças neurodegenerativas. De fato, então, alguns dos mecanismos para a plasticidade do desenvolvimento são de natureza epigenética e as consequências associadas a doenças estão relacionadas à interrupção ou à disrupção dos processos epigenéticos no ambiente fetal. Até o presente momento, nós falamos muito dos fatores ambientais interferindo nos primeiros 1000 dias de vida, considerando muito o aspecto materno. Entretanto, também pode existir um efeito paternal. Na formação dos espermatozoides, nós podemos ter modificações epigenéticas que ocorrem e são responsivas a um efeito ambiental paterno. Por exemplo, se o pai realiza exercício, ou se o pai tem uma dieta inadequada, ou então se o pai tem sobrepeso. Isso tudo
pode deixar marcas nos espermatozoides e, consequentemente, favorecer ou não o desenvolvimento de doenças, como é o caso do diabetes tipo 2, na vida adulta dessa criança. Para exemplificar esse efeito transgeracional, indivíduos do sexo masculino foram submetidos durante 3 meses a uma intervenção com exercício físico intervalado, sempre com sprints com intensidade máxima de 3 a 6 por sessão, intercalados com 4 minutos de recuperação passiva. Esses indivíduos apresentaram mudanças na metilação global do esperma, em genes relacionados ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como Alzheimer, diabetes mellitus, hipertensão e arteriosclerose. O fator de crescimento semelhante à insulina 2, o IGF-2, foi afetado. Esses resultados indicaram um quadro de silenciamento transcricional, fornecendo, portanto, a primeira evidência de que o exercício pode reprogramar o esperma através da maquinaria epigenética. Temos aqui uma revisão que foi publicada no ano de 2020 na revista Nature Metabolism, cujo título é Efeitos maternos e paternos do exercício sobre o metabolismo da prole. Vemos aqui, em estudos com humanos, que um pai que realizava exercício apresentou alterações no esperma, de motilidade e de metilação no DNA. A mãe que realizava exercícios apresentou alterações nos óvulos, entretanto essas alterações elas não estão ainda muito bem caracterizadas. A placenta apresentou alterações também na expressão gênica e o bebê, no momento que nasceu, apresentou efeitos derivados da mãe que realizava exercício, que foram caracterizados como uma diminuição do risco de ter macrosomia, ou seja, de ter um peso ao nascer maior do que o indicado, um aumento da capacidade para a realização de exercício, uma diminuição da adiposidade, um aumento da autonomia cardíaca e também uma melhora da habilidade neurocomportamental. Todos esses efeitos na prole, então, de humanos, cujas mães realizaram exercício durante o período gestacional. Temos aqui nesse mesmo estudo uma série compilada de trabalhos publicados na literatura, cujos pais ou mães realizavam exercícios e a avaliação, então, dos efeitos do exercício nesses animais e também na sua prole, chamada aqui de F1. Quando os pais realizavam exercício, quais foram os efeitos paternos encontrados sobre o esperma? Uma melhora da motilidade, da fusão com o ócito, uma alteração nos níveis de pequenos RNAs e de microRNAs e também na metilação do DNA, ou seja, tivemos alterações epigenéticas identificadas. Quando as fêmeas realizaram exercício, se observaram alterações nos oócitos, como uma diminuição do acúmulo de lipídios e uma melhora da qualidade desses oócitos. Quando se avaliou a função placentária, se observaram melhoras na função placentária com alterações morfológicas, de vascularização, de distribuição dos nutrientes e também da expressão gênica. Quando se avaliou a prole, nós temos aqui diferentes colorações. Na cor magenta, nós temos os efeitos maternos, na cor verde, nós temos os efeitos paternos e na cor azul, nós temos efeitos tanto derivados de pais quanto de mães. O que se observou, então, em F1, na prole? Nenhuma diferença quanto ao peso da prole, ao tamanho da prole e à distribuição de sexo, feminino e masculino. Entretanto, a gente vê que tem um asterisco aqui no peso da prole, né? Porque alguns dados ainda são conflitantes. Depois, avaliou-se de forma separada machos e fêmeas. As fêmeas, como nós podemos observar aqui, apresentaram diminuição dos parâmetros de neurodegeneração, uma melhora da capacidade para realizar exercício, uma diminuição da adiposidade e do peso corporal e uma melhora da homeostasia glicídica. Todos esses, então, benefícios que o exercício realizado ou pelos pais ou pelas mães, ou ambos, como a gente pode ver aqui, trouxeram para essas fêmeas filhotes. Quando se avaliaram os machos, se observou uma melhora da capacidade para realizar exercício, uma melhora nas habilidades cognitivas, que não foi identificada nas fêmeas, uma diminuição da adiposidade e do peso corporal e uma melhora na homeostase glicídica. Vemos, então,
que muitos dos efeitos eles são similares nas proles machos e fêmeas e alguns são distintos, mostrando que existe um efeito também sexo-dependente.